Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa Israel e a Igreja. Nós falamos nas edições passadas acerca de Israel, o relógio do tempo profético para a Igreja. Falamos de diversos sinais, falamos do retorno de Israel em parte para a terra, falamos da tomada da cidade, do local da cidade velha de Jerusalém e falamos que falta ainda para se completar o que se chama a parábola da figueira, Israel conquistar o lugar do templo, que entendemos que isso vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Nós estudamos Israel exatamente por isso, porque Israel é um grande sinal da volta do Senhor Jesus. Não se trata de nenhum compromisso com Israel físico, mas estamos sempre ressaltando isso, que nos referimos ao Israel espiritual ou Israel bíblico. Falamos da volta do Senhor Jesus e hoje nós vamos falar da volta do Senhor Jesus de forma mais pormenorizada. Nós gostaríamos de adiantar algumas premissas. E essas premissas serão mais adiante fundamentadas. Então, quando se fala da volta do Senhor Jesus, tem dois momentos. Um momento é a volta de Jesus para a igreja. Outro momento é a volta do Senhor Jesus para Israel. São dois momentos diferentes. Como nós estamos falando de premissas, nós não estamos fundamentando ainda. Nós vamos fundamentar adiante. Mas nós já vamos deixar para todos os participantes as premissas, aquilo que indo já no final, nas conclusões, para facilitar o entendimento daquilo que vamos discorrer a respeito da volta de Jesus. Bom, nós fizemos aqui até um pouco grosseiro, um pouco rústico, não é? Aqui está representando o Velho Testamento. Isso aqui, porque nas visões dos profetas, nas revelações dos profetas, eles só veem o Velho Testamento. Ninguém sabia que ia ter Novo Testamento. Também vamos lembrar o que é Velho Testamento e Novo Testamento. Velho Testamento foi o primeiro acordo de Deus com o homem, precisamente com Israel. Deus escolheu um povo para ser o seu povo com as razões de Deus. Foi o povo de Israel, se agradou de Abraão, Isaque, Jacó. Jacó é Israel. Esse primeiro acordo chamou-se, ou a primeira aliança, chamou-se o Velho Testamento, com bases na lei. Quando Jesus veio, ele gerou o Novo Testamento, ou seja, um novo acordo, uma nova aliança. Também falando sempre de premissas, fundamentando depois. O Novo Testamento, esse novo acordo, em primeiro lugar, foi para Israel. Em primeiro lugar, foi para Israel. Porém, Israel endureceu o coração. Então, Deus se voltou para o restante do mundo. Então, aqui está um segredo descrito na palavra, que o Senhor, ele usou Israel para trazer o Senhor Jesus, que é israelita, da tribo de Judá, segundo a carne, para estender o seu acordo ou a salvação ao mundo inteiro. Parecia no primeiro acordo, no Velho Testamento, que só teria salvação para Israel. Mas dentro do plano de Deus, Deus gerou um plano de tal maneira que estendeu a salvação no Novo Testamento a todos os habitantes da terra, a todo aquele que haveria de crer no seu nome, inclusive Israel. Alguns de Israel se converteram ao Senhor, passaram a ser igreja. E uma grande parte, a maior parte,
chamados gentios, que são as outras gentes que não são Israel, se converteram, tiveram oportunidade de salvação na nova aliança. Isso é a premissa. Mas depois vamos voltar aqui, hein? Mais algumas premissas. A volta do Senhor Jesus para a igreja é o arrebatamento. Qual é a solução do Senhor para a igreja quando as tribulações aumentarem? Porque nós vivemos os tempos do princípio das dores, ou a pré-tribulação. Princípio das dores. Quando for entrar as dores de fato, chamada por nós de a grande tribulação, estou dizendo que é chamada por nós porque não é um termo bíblico, a grande tribulação, é um termo que todos chamam e vamos continuar chamando. Tá. Biblicamente, é um tempo de angústia como nunca houve nem nunca haverá sobre a terra. Nesse tempo, o Senhor vai dar uma oportunidade a Israel. Mas então, antes que entre esse tempo, a igreja vive o princípio das dores e antes que entre as dores, o Senhor vai tirar a igreja para não passar por este momento. Depois o Senhor vai tratar novamente com Israel. Então, a volta do Senhor Jesus para a igreja é o arrebatamento. A solução do Senhor para a igreja para que ela não passe por esses momentos de angústia, chamada grande tribulação, é tirá-la da terra e levar com ele. Lembrando que, no arrebatamento, a igreja é tirada da terra e encontra o Senhor Jesus nos ares. O Senhor Jesus não pisa na terra. Agora vamos para a volta do Senhor Jesus para a igreja. Vou falar mais outros, sempre pontuando alguns detalhes que facilitam o entendimento. O Messias é uma palavra hebraica, que significa o Salvador de Israel, que nós sabemos que é o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Israel não recebeu Jesus como o Messias. Mas eles esperam o Messias. A volta de Jesus para Israel é a vinda do Messias, ou a vinda do Senhor Jesus para salvá-los. É outro momento. A igreja já está na eternidade. Outra coisa, quando o Senhor Jesus vier para Israel, haverá aquela última batalha. Não é o momento de falar desta última batalha chamada Armagedon. É um termo hebraico, também transcrito no grego, esta palavra na íntegra, não houve a tradução dela, mas nós vamos traduzi-la. Ar, em hebraico, significa monte. E Megidon é Megido, Monte Megido no português, que é um lugar onde houve muitas batalhas no Antigo Testamento, no Velho Testamento, né? Podendo citar Josué, teve batalhas ali com intervenções celestiais, Débora teve batalhas com intervenções celestiais, Gideão teve batalhas com intervenções celestiais, Jeú teve batalhas com intervenções celestiais, porque o Senhor ungiu para aquele momento. E assim, esse lugar ficou marcado por intervenções celestiais. Na vinda do Senhor Jesus para Israel, quando Israel olha para ele, é o Messias que eles esperavam, então eles vão compreender que o Messias é Jesus. Neste momento, o Senhor Jesus também vai batalhar com intervenções celestiais e vai vencer a guerra, porque ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E ele vai estabelecer o reino de Deus para sempre, estarão com o Senhor Jesus. A igreja fiel e o Israel fiel. Recordando então, a volta de Jesus para a igreja é o arrebatamento. A volta de Jesus para Israel é quando ele vem para reinar, podendo traduzir tudo isso numa palavra que precisa ficar conhecida, chamada Armagedon, que significa a última guerra, quando o Senhor vence a todos aqueles que vão se levantar
o mundo inteiro em batalha contra Israel. O Senhor vence os inimigos de Israel e estabelece o milênio. Quando Jesus, o Messias, vier para Israel, a igreja vem com o Senhor Jesus de corpo transformado, de forma que o milênio, estarão no milênio, digo, a igreja e Israel. A igreja fiel e o Israel fiel. Estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o plano de Deus que irá se cumprir. Fizemos então a diferença. Tem mais um detalhe. Falamos aqui isso tudo para ajudar os irmãos a compreenderem esses momentos. O arrebatamento, a igreja é levada e encontra com Jesus nos ares. Jesus não pisa na terra. Quando Jesus vem para Israel para reinar na batalha do Armagedon, quando ele vence a batalha, quando ele vem, então ele pisa na terra. E ninguém é tirado da terra. Israel não é tirado da terra, ao contrário. O Senhor Jesus vai fazer intervenções na própria terra e ele será o rei e o Senhor do mundo inteiro. Então Jesus pisa na terra e ninguém é tirado na terra. Então quando se fala biblicamente, quando se lê alguns textos dizendo que alguém foi tirado da terra, foi arrebatado, é um arrebatamento. Um será levado, outro será deixado. Um será levado para a eternidade, ou seja, isso é arrebatamento. Repetindo que quando Jesus vier para Israel, ninguém vai ser tirado da terra. Todos vão permanecer e o Senhor é que vem à terra para reinar. E vai reinar 1000 anos aqui na terra, dentro das condições bíblicas descritas, especialmente, muito resumidamente, no Apocalipse. Bom, então falamos aqui da volta de Jesus. Mais outro detalhe interessantíssimo, sempre dizendo, vamos fundamentar mais adiante. Vou voltar no meu recorte aqui, não muito bem feito, mas vai ajudar os irmãos a entenderem. Aqui está o Velho Testamento, repetindo que no Velho Testamento, sempre repetindo isso, ninguém sabia que haveria um novo acordo, ninguém sabia que haveria Novo Testamento. Quando o Senhor Jesus fala, especialmente para o profeta Daniel, que foi um grande profeta do fim dos tempos, o livro de Daniel é até chamado o Apocalipse do Velho Testamento. Quando o Senhor fala a Daniel, ele diz assim, este tempo está determinado sobre o teu povo Israel e sobre a tua santa cidade Jerusalém, ou seja, Velho Testamento. Quando o Senhor trata especialmente com Daniel e os outros profetas do Velho Testamento, ele não fala, não toca em Novo Testamento, nem é tempo de Israel o Novo Testamento. Israel está aqui dentro do Velho Testamento. Agora um segredo que será repetindo sempre, fundamentado mais adiante. Destaca no Velho Testamento os últimos 7 anos. Esses últimos 7 anos vão aparecer muito nas profecias da volta de Jesus, ou do fim dos tempos, digo. Também esses 7 anos aqui são chamados também de uma semana de anos. A metade dos 7 anos, meia semana. Metade de uma semana de anos. Isso é uma linguagem bíblica. São 7 anos. O que o Senhor fez? Jesus homem, quando veio, ele não veio aqui. Ele veio aqui. Faltavam 7 anos para cumprir todo o Velho Testamento. O Senhor Jesus, então, veio aqui e interrompeu a contagem do tempo para Israel. Ou melhor, o Senhor interrompeu o tempo profético de Israel. E para a salvação dos gentios, o que o Senhor fez? Olha o que eu vou fazer. Separei os 7 anos aqui. Eles estão aqui. Porque esses 7 anos aqui se destacam na profecia. O que ele fez mais?
introduziu aqui o Novo Testamento. E esses 7 anos, o tempo a partir do Novo Testamento, o tempo não conta para Israel, que Israel saiu do plano profético. Quando a igreja for arrebatada, os 7 anos que faltavam vão contar aqui. Esse é um segredo para se entender por que tantas coisas do fim dos tempos profetizados pelos profetas, especialmente do Velho Testamento, acontecem no final. Por causa disso, vou repetir, aqui estava o Velho Testamento, Jesus veio aqui, introduziu um tempo novo para a salvação do mundo, interrompeu o tempo de Israel e os últimos 7 anos que deveriam contar aqui, vão contar depois do arrebatamento, porque o tempo foi paralisado para Israel. Enquanto a igreja está na face da terra, o tempo não conta para Israel. Quando a igreja for arrebatada, para Israel vai funcionar assim. Para Israel vai, porque esse tempo do Novo Testamento não conta para Israel. Bom, falamos hoje, vamos ver se nós colocamos na edição alguma coisa para facilitar esse entendimento. E vamos ficar hoje com essas premissas da volta do Senhor Jesus. Adiantamos coisas do final, antecipamos para facilitar o entendimento dos assuntos que vão ser decorridos a partir de agora. E depois nós vamos fundamentar isso tudo que nós estamos dizendo. Agradecemos a presença de todos. Na próxima edição, nós vamos entrar exatamente nos detalhes da volta do Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos.